Boa noite, Fael. Eu me chamo Nelson. Eu sou casado e moro em Feira de Santana, na Bahia. O fato relatado por mim nessas linhas aconteceu comigo, a minha esposa Cirema e a minha sogra Deusuíta, há cerca de uns 26 anos atrás, quando Deusuíta resolveu fazer consultas com a senhora em um centro espírita. O problema surgiu quando ela começou a ter pesadelos com o marido, que já havia falecido há muitos anos. Neles, ela o via entrar no quarto, vestido de preto, subir na sua cama e tentar estrangulá-la. E após inúmeras vezes, passando noites assim, tinha vez que a coitada se dopava de café para não dormir. Ela, que não era muito religiosa, mas devido ao acontecido, resolveu então ir fazer uma consulta com uma macumbeira muito conhecida. O dia então chegou. Eu e a minha esposa passamos na casa dela e a conduzimos ao centro de Quimbanda. Entramos e logo me deparei com uma senhora de meia idade, e ela usava um vestido branco e vários cordões coloridos no pescoço. No quartinho do terreiro havia um enorme pentagrama desenhado no chão vermelho e várias imagens de Exus e pombas-giras espalhado por todos os lados. Então, fiquei aguardando do lado de fora, em uma área onde havia várias cadeiras. As horas voaram, e logo ficou bem tarde da noite. Eu já estava sonolento quando ambas terminaram de serem atendidas. A minha esposa, Cirema, me contou que a minha sogra estava sendo perseguida pelo espírito do falecido marido. Mas o Exu ficou de ajudá-la, porém, ela tinha que levar um certo despacho no cemitério numa sexta-feira à meia-noite. E assim fomos para o carro. E próximo ao terreiro, cerca de uns 60 metros, eu não pude deixar de notar um cemitério. O lugar estava bem deserto e uma atmosfera pesada tomava conta do ambiente. E em frente à praça do cemitério, eu não pude deixar de notar um cavalo negro que encarava o carro. Bem, tudo normal até aí. Mas logo me veio um arrepio quando reparei nos olhos do cavalo, e eram vermelhos como fogo. O cavalo também batia a pata dianteira direita no chão e abaixava a cabeça, fazendo menção de correr na direção do carro. Olhei para minha esposa e minha sogra, e elas pareciam não reparar no cavalo. Então, procurei esquecer isso e levei a minha sogra em casa, e eu e a Cirema voltamos para casa. Morávamos em uma rua de terra, com um lote baldio ao lado e poucos moradores na rua. Eu me lembro que fui acordado de madrugada pela minha esposa, e ela dizia que um cavalo havia pulado a cerca e entrado em nossa casa. Então, eu logo tratei de me levantar, e logo escutei os trotar em volta da casa, e fortes relinchos que mais pareciam gritos, como se fossem vários homens gritando desesperados. Fiquei encabulado com aquilo, e a primeira coisa que eu fiz foi me certificar se todas as portas e janelas estavam bem fechadas, pois eu já sabia que aquilo não era nada natural. Misteriosamente, a luz da casa foi embora, e por longos minutos, que pareceram horas, escutamos aquele ser lá fora que relinchava, dava gritos e galopava em volta da casa. Não deixei de notar que quando a criatura passava pela frente das janelas e portas, um clarão de fogo atravessava as frestas de madeira, deixando tudo aquilo mais sinistro ainda. Por fim,
tudo cessou e a luz voltou. Porém, não dormimos mais naquela noite. No dia seguinte, Cirema e eu voltamos até a Mãe de Santo para esclarecer aqueles eventos sobrenatural. E foi aí que ela nos contou toda a história. Ela disse o seguinte: "Olha, Cirema, a coisa está pior do que eu pensei. Então, eu vou ter que revelar toda a verdade. A sua mãe morava em um convento e foi freira até os 25 anos. Porém, em uma sexta-feira santa, ela e um rapaz que fazia entrega de pães no convento transaram loucamente nesse dia sagrado, e no decorrer dos dias isso se tornou frequente. E o lugar preferido dos dois era dentro do confessionário, pois quando a igreja estava fechada, ninguém os procuraria ali. Mas um padre havia esquecido seus óculos na igreja, e naquela noite, quando ele voltou para buscar, ele pegou a sua mãe e o entregador de pães no ato profano dentro do seu confessionário. O padre não teve outra atitude a não ser excomungar a sua mãe e amaldiçoar o seu pai. A sua mãe foi expulsa do convento e veio a morar com seu pai nessa cidade. Mas um certo dia, quando ele saiu para trabalhar na plantação de cana, ele nunca mais retornou. Amigos do trabalho encontraram ele morto dentro do canavial. Porém, só havia sua cabeça e o seu corpo jamais foi encontrado. Isso aconteceu quando a sua mãe estava grávida de você. Uns diziam que foi morte matada e outros diziam que foi algo sobrenatural que aconteceu com ele. Mas eu sei a verdade. Ele foi degolado por uma entidade conhecida como ceifador. E isso tudo porque ele foi amaldiçoado. Essa entidade carrega uma grande foice e anda com um manto negro. E muitas vezes é até confundido com a morte devido ao seu rosto cadavérico. O corpo do seu pai em espírito está amaldiçoado a se transformar em mula, e no lugar da cabeça sai labaredas de fogo. Eu falei para sua mãe que o Exu vai afastar esse espírito de suas vidas. Porém, o Exu exigiu uma oferenda, a qual a sua mãe deve levar até o cemitério na sexta-feira à meia-noite. Quando ouvi essa história da Mãe de Santo, eu fiquei abismado. A Cirema também estava pasma com tudo isso, pois como a sua mãe nunca havia lhe contado isso. Enfim, no dia seguinte era uma sexta-feira. Então fomos, a Cirema, a minha sogra e eu, no cemitério fazer a tal oferenda. A minha sogra tinha que fazer isso sozinha. Então, ela adentrou o cemitério e ali na frente ficamos no carro, a Cirema e eu. Era por volta de 11 da noite. Então conversávamos para passar o tempo. E foi quando notamos ao longe o vulto de um homem que se aproximava. Bem, não seria nada demais se não fosse pelo fato de que a certa distância ele já aparentava ser bem alto, como se estivesse montado a cavalo. E logo começamos a ouvir os seus passos. Incrível, ele tinha um pouco mais de 2 metros. Eu imagino. Ele usava um chapéu e um casaco preto. Era como algo que lembrava uma capa. E ele parecia ter saído de um filme de terror. E quando ele passou por nós, notamos que em seu rosto não existia vida nenhuma. Parecia um boneco de cera, com grandes olhos negros e um rosto cadavérico. Eu pensei, é uma brincadeira de mau gosto de algum miserável desocupado. A minha sogra, que acabava de sair do cemitério, ela gritou: "Não o encarem! É o ceifador que matou meu marido!"
A minha sogra correu para dentro do carro e nós, desesperados e com os olhos evitando aquela criatura, rezamos sem parar. Então, ele deu um terrível urro, que mais parecia o de um boi sendo esquartejado vivo. A minha esposa quase perdeu os sentidos. Eu tremia dos pés à cabeça e de repente deu um vento fortíssimo, levantou a poeira do chão e numa espécie de redemoinho, aquele espectro diabólico se dissolveu na poeira. E um cheiro de coisa estragada tomou todo o ar à nossa volta. A minha esposa então voltou a si, e só aí que eu consegui dar partida no carro e sair voando daquele lugar. Fomos para casa e não falamos uma só palavra. Esperamos até o dia amanhecer, e no dia seguinte ficamos pensando se era ou não possível que dois mundos tão diferentes, o das almas e o dos vivos, se colidissem daquela maneira. A minha sogra contou que enquanto ela fazia a oferenda no cemitério, aquele espectro a encarava de longe, e quando ele se aproximou em seu cavalo negro, ela pôde perceber que o ceifador estava montado em seu marido, pois agora ele havia se tornado o cavalo sem cabeça. E de alguma forma, ela pôde sentir a energia dele que emanava daquele cavalo. A minha esposa nunca mais tocou no assunto. A minha sogra já faleceu há alguns anos. Eu acredito que naquela noite pagamos um preço por termos nos arriscado tanto em um terreno onde nós não nos encaixávamos. Pois nenhum de nós era preparados para fazer despacho ou mexer com quimbanda. Enfim, a maldição chegou ao fim, e acredito que finalmente a alma do meu sogro já descansa em paz, e agora junto com a alma da minha sogra. Boa noite.